Então, na verdade, os macronutrientes eles têm objetivos específicos, mas a grande conjuntura dos macronutrientes é dar energia. E a gente sabe que cada tipo de macronutriente, você tem a proteína, tem 4 calorias, o lipídio tem 9, o carboidrato tem 4. E nós sabemos que uma alimentação adequada, ela tem que ter um percentual de energia adequado para cada tipo de macronutriente. Então, as proteínas seria, por exemplo, de 8% a 20%. Nós comemos muito mais proteínas do que a gente queria. A gente sabe que, para anabolizar, se a gente ficasse de 8% a 12%, já está maravilhoso. Né? Os lipídios, de 30% a 40%. Mas nós temos crianças, por exemplo, como os prematuros, os primeiros anos de vida, que isso pode chegar até 60%, depende da necessidade de lipídio. E os carboidratos, que, na verdade, são a grande quantidade de energia que vai dar no nosso dia a dia, é de 45% a 65%. Então, teoricamente, quando você vai fazer uma dieta que vai restringir, a ideia é que você mantenha essa proporcionalidade. Mas nem sempre isso a gente consegue fazer com muita facilidade. E o mais importante é lembrar da faixa etária. Por quê? Porque você tem etapas com grande velocidade de crescimento. E é aí que o negócio pega, porque você vai ter que adequar para essas crianças a necessidade energética de uma criança nos primeiros 2 anos de vida e também na adolescência, no estirão. E isso é importante a gente lembrar. Isso de criança, se eu pensar ainda na gestação e na lactação, isso também vai acontecer. Então, a gente tem que prestar atenção por isso. Então, eu trouxe aqui esse trabalho, ele é um trabalho alemão, que trabalhou com crianças de 1 a 3 anos, e eles mediram várias coisas. Então, deixa eu começar. Então, vocês olhando aqui, que é o total de energia e a densidade. E ele comparou exatamente veganos, vegetarianismo, veganos e onívoros. E vocês podem ver que a quantidade de energia, ela não tem muita diferença. A diferença é a densidade que você vai comer por grama de pratos ou de alimentos. Então, é isso que faz a diferença. A proteína, como todo mundo já sabe, isso vai dizer que as crianças onívoras elas têm uma quantidade de proteína muito maior. Eu esqueci de falar que o primeiro modelo ele está ajustado para idade e sexo. E aqui ele é ajustado por idade, sexo, aleitamento materno socioeconômico, peso para idade, Z-score, e urbanicidade, que é um score que eles inventaram. Então, vocês podem ver que tem uma especificidade, tem realmente uma escolha que, por vários motivos, como o Mauro mostrou, isso vai fazer com que as coisas aconteçam. Se vocês olharem a gordura, principalmente dessas crianças, praticamente, ela também tem diferença. Então, quanto mais restrito, menor a quantidade de gordura, e vocês têm que pensar não só na quantidade do VET, mas também a qualidade da gordura. E, lógico, que os onívoros vão receber maior quantidade de açúcar, mas, junto com os carboidratos, existe a fibra. E a fibra é muito maior nessas crianças veganas ou nos vegetarianos e no vegano, muito maior do que dos onívoros. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar. E daí, por que eu trouxe para começar? É para vocês começarem a pensar em tudo que eu vou falar daqui para frente. E aqui é um outro trabalho, que é Brit, para o meu chefe. Ele é Brit e eles viram crianças de 1 ano e meio a 3 anos e de 3 a 4,5. E realmente você vê que é o mesmo padrão. Desculpa que isso está em Joule, né, que eu nunca consigo ver isso, então por isso que eu pus aqui quanto é. Eles não têm muita diferença entre os onívoros e os vegetarianos, mas você continua o excesso de carboidrato e, principalmente, você sabe que os onívoros vão consumir mais gordura do que essas outras crianças. Então, isso mostra que também a dieta com a fibra acontece a mesma coisa que eu acabei de contar para vocês. Então, pode ver que isso parece ser uma coisa contínua em crianças pequenas e crianças maiores. Então, qual é o ponto de atenção que eu acho que a gente tem que pensar? Tem que lembrar que criança cresce.
A diferença entre o adulto e a criança é que ela cresce. E no movimento de crescimento, ela precisa de mais energia. Se ela precisa de mais energia, a gente vai ter que ficar muito preocupado nesse aumento da velocidade de crescimento e adequar a quantidade de carboidrato. E qual é o grande problema do VET de carboidrato? Se você fizer o VET, ele vai estar adequado. Só que ele está a custas de muita quantidade de fibra. E a fibra, maioria das vezes, como eu vou continuar conversando com vocês sobre isso, é que ela não vai virar energia. Então, ela vai ter um outro posicionamento. Então, com isso, explica o que a gente veio, que o Mauro falou, que a quantidade energética diária dessas crianças podem ser muito menor do que uma criança onívora. Então, é muito importante que quem for respeitar, que essas crianças sejam orientadas e monitoradas. Eu acho que isso é o mais importante que eu tenho que falar de energia. Agora eu vou falar um pouquinho de fibra. Então, a fibra, você tem as fibras, elas não são digeríveis, então elas nem colaboram na quantidade de energia que você está falando. As solúveis, elas são fermentadas pelas bactérias, têm efeito trófico na microbiota e aumenta o bolo gástrico, trazendo saciedade. Por que eu estou falando isso? Vocês pegam uma criança de 4 anos, que já não come pouco, recebe uma quantidade muito de fibra, o que ela teria que comer de volume para poder compensar, isso faz uma saciedade. Então, o que fala todos os guidelines? Que a gente tem que ficar preocupado de crianças com velocidade de crescimento aumentado, controlar o consumo das fibras, que é isso que também vai fazer. As insolúveis vai aumentar o fecal, e aqui tem os exemplos, né, que você sabe isso melhor que eu. E o mais gozado, a fibra, ela modifica a biodisponibilidade intestinal, tanto de proteína como de gordura, principalmente as gorduras maiores, que são as de cadeia longa. Mas elas têm os benefícios de controlar a glicemia e também a absorção do colesterol. Então, nós temos grandes benefícios, mas nós também temos que observar as outras coisas para a gente poder ficar mais tranquilo. Então, o que ele fala? Que em fases de crescimento acelerado, nós temos obrigação de controlar o consumo de fibras. Então, você pode fazer uma orientação nutricional que você consegue fazer equilibrado. Eu acho que isso é o mais importante. É viável? É viável. É isso que eu acho que eu estou dizendo. E esses negócios que eu odeio. Não está mudando, moço. Onde eu aperto? Olha, não foi. Então, eu acho que eu pulei 2, hein? Obrigada. Então, eu gostaria de falar agora com vocês sobre os lípides. Então, os lípides, tudo de lípide quer dizer 2 coisas. Ácido graxo essencial. Tudo que a gente for fazer em lipídio, nós temos que trabalhar com ácido essencial, tanto o ômega 6 como o ômega 3. E quais são os alimentos fontes de ômega 3? São exatamente a maior quantidade de alimentos que os vegetarianos ou veganos alimentam, como nozes, sementes, vegetais e os óleos. O ômega 3 ele já é mais difícil, porque ele vai ter que ser enlogado. Muitas dessas crianças não comem peixe, que seria o fator de receber um ácido graxo pronto, ou um DHA, ou um EPA. Lembrar que, para você fazer a ARA tem na carne. Se você, nesse maior dos tipos de vegetarianos, a primeira coisa que eles abolem realmente é a carne. Então, você também não tem um acesso. Então, você tem que trabalhar enlongando. Então, de um jeito mais específico, o ácido linolênico ou o alfa-linolênico, que eu chamo de ALA e LA, eles são os essenciais e eles vão sofrer alteração das enzimas, da delta-6 saturase, elongase, e para poder fazer o araquidônico e o EPA e o DHA, que nós vamos falar bem dessas fórmulas. O mais importante de dizer é que essas desaturases, elas têm competição do ômega 6 com o ômega 3. E nós sabemos que existe uma tendência natural de fazer mais ômega 6. Então, é muito importante que o índice ômega 6 e ômega 3 seja adequado para essas crianças. Só que essa delta-saturase, ela serve principalmente de fatores genéticos. Tem crianças que têm um fada muito trabalhador e tem uns que eles não conseguem fazer com tanta facilidade a produção. Ele tem fatores epigenéticos, inclusive a obesidade. Parece que na obesidade também tem um bloqueio
pode ter bloqueio da produção, principalmente dos ômega 3. E também serve a ingestão alimentar. Então, se eu não receber ALA e nem receber linoleico adequado, essa criança também não vai conseguir fazer EPA, DHA, principalmente. E tem outras coisas. Se você recebe uma dieta com grande quantidade de trans, a trans também inibe a desaturase. Então, vocês podem ver que tem milhões de coisas acontecendo no mesmo processo. Olha, eu tenho um problema. Pronto. Então, por que eu estou preocupada? Então, a gente sabe que no sistema central tem um aumento muito grande de uma fase intrauterina, que seria no 3º trimestre, até praticamente o 5º ano de vida. Só que a grande aumento desse tamanho cerebral é principalmente nos últimos trimestres da gestação e até praticamente o 2º ano. Então, nós temos que preocupar muito com a quantidade e a qualidade de lipídio dessas crianças, para a gente poder ter uma alimentação adequada. E lembrar que não é só o DH importante, também é o ARA. Por isso que ninguém orienta que essas crianças que têm, se a mãe é vegana ou se ela não recebe um alimento como carne ou peixe, que você tem que suplementar essas crianças, não tem o que fazer, né? E lembrar que o lipídio ele representa 50% a 60% do peso seco do cérebro. O DH e o ARA representam quase 15% a 20% desse negócio. Isso quer dizer que o cérebro cresce 260% no último trimestre e 160% no nascimento aos 12 meses. Ou seja, se a gente não suplementar essas crianças, eles vão ter dificuldade de desenvolvimento neurocognitivo. E é isso que nos preocupa sempre. Mas não é só para isso, né? Eu não mudei. Principalmente, se você pensar na impoplanação de ARA e DHA, vocês podem ver que é bem grande a curva, esse trabalho é do Koletzko, e você vai tendo uma incorporação desse tipo de lipídio no cérebro, né? Que vocês já cansaram de ver esses slides. Mas eu queria falar sobre isso. Ele não tem um papel só no cognitivo e na estruturação. Ele tem um papel na fluidez da membrana, que vai trabalhar com mediadores lipídicos, sinalização, expressão gênicas, produção e resposta. Então, o nosso corpo ele gosta de um bom balanceamento ômega 3 e ômega 6. E isso só vamos conseguir se a gente conseguir ingerir o que a gente precisa. E, por último, da parte mais hard, é a resposta dos processos inflamatórios. Então, você tem um alongamento para chegar no araquidônio e ele vai trabalhar nas vias de lipoxigenase, nas vias de ciclogenase, ou seja, é um processo inflamatório, mas também nas vias do citocromo P450. Parece que tudo que a gente fala na vida de lipídio cai no 450. E o mais importante é que você vai fazendo o EPA, que ele vai trabalhar como anti-inflamatório, que vai fazer as prostaglandinas e também as resolvinas, mas principalmente o DHA, que ele tem esse resolvina, protectina e as marisinas, que tem um efeito de modular a infecção dessas crianças. Então, é muito importante que isso seja colocado principalmente nas fases de crescimento aumentado. Então, eu trouxe para vocês, que a parte agora é mais fácil, graças a Deus, que é a parte dos óleos. Então, vocês podem ver aqui. Quais são os óleos que, teoricamente, a gente teria que orientar? O oliva, ele tem uma relação de 10:1, ômega 6, ômega 3. Nós temos soja, 48,56, que eu fiz uma relação de 13:1. Aqui dá 10:1. O soja transgênico dá 3,3:1. E aqui a linhaça, que dá uma relação de 1:3,5, que seriam as principais óleos vegetais que a gente indicaria para esse tipo de população ser consumido. E como aqui, desse estudo do Baker, ele não pôs, eu tive que voltar e lembrar da canola, né? Então, qual é o problema da canola que todo mundo fica falando, coitadinha? É por causa do ácido urúxico, que, na verdade, é um trabalho feito pelo Centro de Ciências Agrárias do Brasil, que nós temos menos de 0,5% desse ácido urúxico. E ele tem, para vocês terem uma ideia, ele não tem quase nada, só tem lipídio, graças a Deus.
E vocês podem ver que ele tem saturado 7,4%, tem trans, tem monossaturado 63%, polissaturado, relação 20:8, que pela conta que eu já fiz, deu 2,5:1, que é uma boa relação. Então, eu acho que isso também é importante quando vocês vão orientar. E aqui tem um artigo muito interessante, e eles mostram todas as relações do ômega 6. E vocês vão ver que a grande maioria dos óleos, eles estouram o ômega 6 para ômega 3 numa quantidade muito grande. E é isso que vocês precisam orientar os seus pacientes. E qual é a orientação que a gente faz de lipídio? Então, seria, esse artigo do professor Uai é muito legal. Então, o lactente teria, assim, de 3 a 4,5% de linoleico, mínimo de 0,5% do linolênico, pulfa de 6 a 10% e total de fulva por volta de 15%. E o resto, para chegar nos 30% ou 40%, principalmente monossaturado. E, acima de 2 anos, parar 1% de trans, de 6 a 10% do VET, saturado 8%. E vocês podem ver que ele deu uma margem de lipídio bem grande, de 50% a 60% dos 0 a 6 meses, de 30% a 40%, e crianças maiores de 30% a 40% também. E quais são os pontos, então, que eu acho que a gente tem que chamar a atenção? Lembrar da relação, resumir o consumo de óleos ricos em gorduras saturadas, que são principalmente coco e palma, que tem uma diversidade muito grande, e trans, né, principalmente proveniente das margarinas vegetais. Incentivar óleo de oliva, soja, canola e linhaça. Lembrar que o excesso de fibras vai aumentar, piorar a biodisponibilidade das cadeias longas. Suplementar na gestação, lactação, lactentes e crianças até 3 anos, e ainda tem uma opção das microalgas. Mas as microalgas é a mesma história dos peixes. Nós temos que pensar no mercúrio e outros metais pesados. Então, sempre tudo tem 2 viés na nossa vida. E agora, por último, que é a última parte, a proteína. Então, vocês podem ver, o primeiro gráfico que eu trouxe, essa tabela, é para vocês verem que, por 100 gramas, tem muito mais proteína de origem animal do que de origem vegetal. Isso quer dizer que, se você for comer qualquer coisa de 100 gramas, você vai ter uma quantidade proteica maior nos alimentos de origem animal do que nos origens animal. Isso quer dizer que, para você atingir as recomendações, você vai ter que ter um maior consumo em gramas de proteína de origem vegetal do que de origem animal, né? Eu acho que essa é a principal mensagem que eu tenho que passar. A outra coisa interessante que a proteína de vegetal, ela tem de 10% a 30% de menor digestibilidade da proteína animal. Isso quer dizer que você vai ter que fazer um score de aminoácido corrigido pela digestibilidade da proteína. Então, vamos pensar, se você tem uma origem vegetal de 80%, você tem que pôr mais 20% para ele conseguir chegar ao 100% de uma proteína de origem animal. Tá? Então, isso é o score que eles inventaram, e aqui eu vou dar os exemplos. Então, o ovo tem um ótimo. Então, quando você pega um ovo vegetariano, isso já melhora bastante. Ou se ele for um lacto-ovo vegetariano, melhor. Se ele for um flex, também melhor. Se ele for um de peixe, que eu nunca sei falar o nome, ele também é melhor, porque daí já melhora. O leite e queijos também tem uma biodisponibilidade muito boa. Carne e peixe, a soja é a melhor proteína de digestibilidade que a gente tem para aproveitar. E o milho, o arroz, trigo e todo o resto é menor de que 50% a 40%. E daí eu vou explicar por que a Ada fez a tabela como ela vai fazer. Lembrar que tem um outro problema, que são os aminoácidos limitantes. Então, a carne e o peixe são os ramificados, a soja, a metionina e a cisteína, e a lisina é a grande campeã de deficiência nos outros produtos. Então, se nós vamos deixar uma oferta proteica por volta de 12% do valor energético total, a oferta tem que fazer ajuste na qualidade dos aminoácidos e múltiplas fontes. Então, o que eles orientam esse trabalho? Que 20% acima abaixo dos 2 anos, de 10% a 15% de crianças a 2 a 6 anos. E que em crianças maiores, como a necessidade proteica diminui
porque você não precisa comer tanto, tirando a adolescência, né? Vamos falar. Você tem que fazer pequenos ajustes de aminoácidos limitantes. Então, dificilmente você vai fazer uma boa alimentação se você não tiver uma boa orientação para essas crianças. E aqui é a tabela da ADA, que ela oferece de 1 a 6 anos, e vocês podem ver que aqui tem mais ou menos um peso das crianças, quanto devia receber de proteína, e um ajuste entre o vegano e o não vegano, para poder ter uma maior variedade e você conseguir dar todos os aminoácidos, ou seja, é possível. Então, isso é o mais importante, que é a minha mensagem. Então, os aminoácidos essenciais, você vai ter que ter boas fontes de proteína vegetal, você vai ter os sóis derivados, alguns trabalhos mostram que ele pode praticamente ficar pau a pau com uma carne, por exemplo, só que a quantidade ingerida é muito grande. E vocês não esqueçam que quando vocês recebem uma quantidade muito grande de cereais e grãos, vocês vão ter fibra, e a fibra vai piorar a biodisponibilidade, e é isso que vai atrapalhar. E o que eles falam, que a variedade de alimentos vegetais é ao longo do dia, então precisa comer tudo numa mesma refeição para poder dar certo, isso tem que ser fracionado. E o mais importante, e que eu gosto muito disso, é o nosso arroz e feijão. O arroz é rico em metionina e cisteína, e a leguminosa ela é rica em lisina. Então, esse é a chave de responder a nossas coisas. E lembrar da fibra, porque se você põe uma dieta com muita fibra, vai reduzir a absorção proteica. Eu tenho um problema. Eu quero saber qual foi o cara que falou para mim, você nunca vai conseguir usar o passador. Me ajuda, por favor? Obrigada. E esse é um trabalho muito bonito que ele mostra. Isso aqui é a porcentagem de proteína blunt, né, como vocês falam, proteína de vegetal, e aqui a inadequação de lisina. À medida que você tiver mais porcentagem total da alimentação de proteína vegetal, vai aumentar a sua deficiência de lisina. Por isso que você tem que usar fontes diferentes. E eu trouxe, por último, esse é um trabalho, penúltimo, esse trabalho, que ele é muito interessante, que eles estudaram os pratos de escolares que podiam escolher se eram veganos ou se eles queriam vegetarianos ou não vegetarianos. E vocês podem ver que a média de carboidrato dos não vegetarianos ela é maior, né? Mas principalmente a custa de fibra. A proteína também dos vegetarianos também é menor comparado com as proteínas. Ou seja, isso acontece até você pensando em modos de prato, que seria como é que é o consumo dessa criança para você distribuir pelo dia. Então, eu acho que foi muito interessante. E, por último, a última coisa que eu vou falar, são sobre as bebidas vegetais, que eu não podia deixar de falar. Então, lembrar que as bebidas vegetais não seguem o Códex, não tem macro e micronutriente. E para vocês verem como o Códex é esperto, ele faz sempre um ajuste da quantidade proteica e a suplementação. Então, eu trouxe aqui que no Códex Alimentários, você pode pôr de 1,8 a 3,5 na fórmula infantil, por exemplo. Só que ele deixa bem claro, que eu deixei ele escrito que não fui eu, e que quando você tem soja como isolado, você tem que aumentar no mínimo 2,5 gramas de proteína para poder fazer esse ajuste de biodisponibilidade que eu mostrei para vocês. E isso é porque é soja, imagina se fosse outro tipo. E, além de tudo, você ainda tem a suplementação, metionina, taurina na soja, a carnitina, e no arroz, a lisina, trionina, triptofano, carnitina e taurina. Então, isso faz com que você consiga balancear tudo isso. E, por último, eu trouxe esse artigo das bebidas e o leite de vaca que sumiu aqui, devia ficar lá. Você pode ver que a soja ele tem uma baixa quantidade de gordura em porcentagem, pouco saturado, tem um pouco de quantidade de trans, mas a grande maioria é pulfa e oliva, como eu mostrei para vocês. E um baixo teor de lactose e a proteína de melhor qualidade. A amêndoa, né, que está muito em voga, ela tem menor saturado, tem uma grande quantidade de gordura trans, pulfa e pulfa. Mufa, que eu falo, é oliva, tá? É monossaturado e polissaturado.
e uma menor quantidade de proteína. A amêndoa é o pior, porque você tem que comer uma quantidade imensa para você atingir as necessidades dos aminoácidos. O arroz, ele tem uma grande quantidade de carboidratos simples, então ele é o melhor na parte energética, né? E baixa quantidade de gordura e alto teor também de mufa e pufa. O coco é o grande campeão da audiência de gordura saturada, né? E ele tem uma baixa quantidade de proteína e carboidrato, mas também tem uma grande quantidade de fibra. O melhor perfil de aminoácido ainda é a aveia, por isso que eu gosto de aveia, e ainda por cima ele tem baixa quantidade de proteína e gordura, e ele ainda tem os polifenol como beta-gluten, e ainda tem o ácido fítico, que ele é um antinutriente para micronutriente. Então, o que eles falam? Nesse artigo maravilhoso dos italianos, aqui do professor Perrone, baixo valor energético, qualidade nutricional ruim, então, não é para ser usado nem em crianças pequenas até 3 anos. Então, isso eles que estão falando Europa, e a Europa está todo basic planet, né? E outra coisa interessante, que em 100 gramas, para leite de vaca, soja, coco, amêndoa e arroz, a energia é praticamente isso, por 100 gramas de produto. Você tem uma quantidade de proteína da mesma colocação, umas têm mais proteína, principalmente o leite de vaca e o coco, né? Ele tem uma gordura maior, o coco e o leite de vaca, e a proteína é o leite de vaca, principalmente, e cadê meu amigo aqui, que está aqui? Isso, que é a soja, que também tem a proteína equivalente, como eu estou mostrando para vocês. E a quantidade de fibra, né, principalmente do coco, ela é bem grande comparado com outros. Como eu já falei dos ácidos graxos, eu não vou falar mais. E, por último, eu trouxe um trabalho do Van der Plas, que saiu agora do 21, que eles mostraram as bebidas lácteas da Europa de 2 a 5 anos para tentar romper a desnutrição. A Sociedade Francesa tem uns artigos lindos mostrando a desnutrição e dessas crianças com comprometimento ponderestatural e desnutrição, tipo guaxiocor, porque a albumina baixa, em crianças que ficam veganas recebendo só essas bebidas lácteas, em vez de usar uma fórmula infantil ou outro tipo. O único problema disso, eles conseguem, tem tudo, tem LA, tem ácido, tem o ácido linoleico, mas ele não tem nem DHA, e nem ALA, numa faixa que a gente talvez ainda precise pensar dos 2 aos 3 anos, principalmente. Então, todo mundo tem que ficar igual. Então, quais são os pontos da proteína? Avaliar o grau de biodiversidade da proteína vegetal, aumentar a quantidade de variedade, orientar nutricionalmente referendo às necessidades dos aminoácidos essenciais, e, nas fases de crescimento rápido, garantir a necessidade de proteína tanto qualitativa quanto quantitativa. Fechando, eu gostaria de lembrar que os macronutrientes nessas dietas é importante lembrar da energia, que é uma coisa que todo mundo esquece, e é por isso que você olhar, eles são normais, eles são eutróficos, mas eles têm menos peso do que as outras crianças. Isso vários trabalhos mostram. A especificidade de função de cada macronutriente, segundo a idade e também a situação clínica dessas crianças. E as dietas restritivas exigem adequação do macro. Nós não queremos nem deficiência e nem excesso, e sempre monitorização antropométrica, nutricional. E agora eu vou plagiar meu amigo laboratorial, que eu esqueci de falar isso. Muito obrigada. Sol da Rives. Foi tempo?